Alô você, boa tarde, obrigado pelo carinho da sua audiência. Programa Falando Francamente. Agradeço a sua audiência e no programa de hoje nós estaremos tentando encontrar um pouco de luz para o que se delineia no cenário internacional, no tocante às crises e às dificuldades prováveis, através do pensamento aqui do professor Márcio Couto, que dá a cadeira de Economia Política na FACIP. Muito obrigado pela sua presença, professor. É um prazer estar aqui, Fernando, e a gente vai ter a oportunidade de estar fazendo as nossas colocações aí diante dos seus questionamentos. Verdade. Também quero agradecer ao professor Fernando Henrique, que dá Direito Empresarial e Direito Internacional também na FACIP. Professor, muito obrigado. Até tenho que dizer que fiz um convite a eles, assim, de última hora, e agradeço a presença de ambos aqui. Eu também venho agradecer este convite. Sempre é interessante a oportunidade que nos é dada a tentar, pelo menos, dirimir algumas dúvidas dentro dos últimos acontecimentos. Hoje em dia tudo é muito rápido, hoje é a velocidade da internet, hoje são as mídias sociais e tem muita verdade e muita mentira. Então, às vezes, pode-se criar um clima de pânico, que não existe essa necessidade com este clima dentro do cenário internacional. Professor Márcio, primeiro, para criar uma compreensão clara do nosso telespectador, o que de fato aconteceu nos Estados Unidos da América que nós estamos todos preocupados? Bom, nos Estados Unidos a ocorrência é que, pela legislação americana, o Congresso americano é que tem que autorizar a presidência para elevar o teto da dívida pública. E, como vários analistas internacionais têm colocado nesses últimos dias aí, o problema não é tanto econômico, mas é um problema político. Nós sabemos que o sistema político americano é bipartidário, então republicanos e democratas, então está uma luta de poder dentro da realidade americana. E se conseguiu até o dia previsto, que é do mês de início de agosto, fazer com que eu fosse autorizado, o presidente da República que teria que sancionar isso aí, e assinar para que pudesse elevar o teto da dívida pública americana. E com isso os mercados, logicamente que os mercados, principalmente financeiro, que é muito sensível aos boatos que ocorrem no dia a dia da economia, passou por turbulência e ainda passa hoje ainda aí, Ontem mesmo ainda tinha, o Brasil também, em consequência, o Brasil também não está imune, nós vivemos numa economia globalizada, num mundo globalizado, e não tem como fugir disso. Verdade, o cenário está posto, professor Fernando. Aí, na sua abertura, na sua fala inicial, o senhor falava das especulações, das informações que podem ser verdadeiras, dos cuidados e do boato, da boataria que se corre. O que é fato e o que é boato? Sem dúvida. Hoje mesmo teve um boato quanto à liquidez dos bancos franceses. Os bancos franceses foram colocados em xeque realmente a liquidez desses bancos, que no início desta manhã as bolsas já operaram em baixa. Operando em baixa sem saber exatamente o que está acontecendo. Muitas pessoas ganham com a boataria. É um jogo não muito correto, mas o Banco Federal francês já veio a público a dirimir essas dúvidas, já sinalizando que não existe nenhum problema quanto à França. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. O problema político que influenciou o problema do déficit público. A crise atual, ela é um filhote, na verdade é a mesma crise de 2008, onde era o partido adversário de Obama, que estava no poder, houve o mesmo problema, não havia necessidade de elevar o teto da dívida, mas precisava do apoio do Congresso para os problemas dos bancos, que estavam perdendo liquidez em razão do excesso de crédito na praça. Tinha um excesso de crédito e as pessoas não podiam pagar. É como eu tiver uma venda, eu tiver um mercado, começar a fazer compras fiado, acreditando com as pessoas que eu estou que ela terá a possibilidade de receber esse dinheiro. O comerciante, eu vou receber.
chegou um dado momento que as pessoas não tinham dinheiro para pagar suas hipotecas, não tinha dinheiro para liquidar os seus financiamentos, as suas dívidas, e aconteceu o quê? Os bancos começaram a perder liquidez. Os Estados Unidos tirou o dinheiro do bolso, tirou o dinheiro para cobrir esse rombo. E agora? Vai ter que tirar novamente dinheiro para cobrir esse rombo? O Obama mesmo era contrário ao governo de George W. Bush retirar esse dinheiro e dar esse aporte aos bancos. Agora ele está com o mesmo problema. Então, infelizmente, os problemas políticos estão influenciando na economia. E as economias mundiais são baseadas em dólar. Então, o problema de dois partidos pode gerar uma recessão mundial. Isso é um fato, mas que poderá. Mas se os dois partidos políticos, como se entenderam, já levou o teto da dívida, então é um sinal que realmente para tentar não ocorrer uma recessão mundial. Que aí sim, os problemas serão em vários países. Vai gerar um problema que pode chegar ao Brasil sim. Muito bem, tentando fazer então o mapeamento desse cenário internacional, essa é a realidade dos países da Europa e dos Estados Unidos. Isso. Os tigres asiáticos, professor Márcio, enfrentam uma outra realidade. Qual é, na verdade, a sintonia deles frente a esse cenário? Não, se você observar o cenário também desses países asiáticos, como a economia é globalizada, né, o que acontece nos Estados Unidos, a maior economia capitalista, acontece, espalha, né? E a Europa também, né? A União Europeia tem quase o mesmo PIB americano, todos os 25 países que fazem parte hoje da União Europeia. E tem reflexo também na Ásia. A Ásia não está imune. Não é uma bolha isolada. Não tem mais ilhas, certo? Até a última ilha já está voltando ao capitalismo, que é o nosso amigo lá, Raul Castro, que vai permitir novamente a propriedade privada em Cuba, né? Então não tem como fugir desse lado. Então os países, lá, a Coreia do Sul, né? Taiwan, Singapura, a própria China, né? Certo? Eles também estão preocupados. A China é o grande americano. Exato. Muito bem. Primeira fase do bate-papo seria, de fato, tentar em palavras, em sintonia rápida com o nosso telespectador, situá-los frente. Mas a gente para o Fernando, eu e os vários parados. Para longo prazo, projetos de investimentos empresarial e rural, financiamento de armazéns de cereais, frigoríficos, aviários e reflorestamento, financiamentos para implantação de empresas no Distrito Industrial de Sinop, intermediação de negócios, credenciada ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Sicredi, Sicomex, presente para o futuro. Fone 35310456. Então, voltando desse nosso rápido intervalo e se situando em relação à nossa discussão, a crise internacional, as possibilidades. Professor Márcio Couto, o Brasil, segundo os entendidos e também nas vossas opiniões, está de fato preparado para enfrentar a crise. O que significa isso na verdade? Bom, estar preparado para a crise é que, por exemplo, hoje o Brasil tem um volume de reservas cambiais, dólares, suficiente, certo, para manter por muito tempo, né, os nossos compromissos internacionais, seja pagar dívida, seja comprar do exterior, né, as nossas exportação, que isso ao longo dos últimos anos fazendo agora também
Exatamente. Professor, a sana dos especuladores. E agora? Né? Bom, os especuladores, principalmente nesse momento, eles entram no mercado de uma forma a tirar proveito da instabilidade. Nós sabemos que o mercado de capitais, ele norteia pelo seguinte, né? A estabilidade dele depende da estabilidade da economia. A expectativa futura, se existe expectativa de crescimento da economia, as empresas vão bem, né? Parte dos pressupostos que irão bem. Até quem tenta especular sabe que também vai encontrar um mercado mais saneado, mais sério, menos propenso a uma especulação muito exorbitante. Exatamente. Então, o mercado financeiro em si, em todo o mundo, né? Ele tem o quê? Essa questão de um segmento desse mercado ser especulativo, que é normal, mas a grande maioria são de investidores institucionais, certo? Os fundos de pensões americanos. O perfil do investidor no Brasil nesse momento, qual que é a sua avaliação do nível de especulação que se tem no país nesse momento? A pessoa física, vamos colocar, certo, né? Hoje tem aumentado muito essa cultura, tá? Aprender também a poupar. Nós poupamos muito pouco da nossa renda. Tanto é que é verdade, o que se investe da riqueza nacional anual que é produzida, nós investimos em torno aí entre 18% e 19%. Nós complementamos com as poupanças externas. Então nós precisamos também, consumir é importante, sim. Mas hoje, como o próprio professor também colocou, hoje o brasileiro já está tendo aquilo que a gente chamaria de um consumo mais consciente. Sabia que tem que também pensar no futuro. E o futuro faz também com poupança. Uma sociedade, para se desenvolver, crescer, ela necessita ter poupança. Para investir, gerar produção, gerar renda, gerar emprego. E, em consequência, consumo. Esse é um fluxo que não para, certo? Então, se existe investimento na economia, a produção aumenta, gera-se renda, gera consumo. Muito bem, nós vamos chamar mais um intervalo comercial e, na sequência, esse bate-papo gostoso com esses dois homens aqui de vasto saber, tratando da nossa economia, da economia internacional. Nós vamos para o comercial e voltaremos já já. A Sicomex intermedia o acesso às instituições financeiras nos processos de captação de recursos para seu empreendimento, elaboração de projetos para financiamentos de curto, médio e longo prazo, projetos de investimentos empresarial e rural, financiamento de armazéns de cereais, frigoríficos, aviários e reflorestamento, financiamentos para implantação de empresas no Distrito Industrial de Sinop, intermediação de negócios, credenciada ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Sicredi. Sicomex, presente para o futuro. Fone 35310456. EKX Educação e Tecnologia oferece os seguintes cursos: curso de classificação de grãos, curso de pulverização agrícola, curso de oratória, curso de calculadora HP, curso de eletricista, curso de encarregado de obras, curso de azulejista, cursos ministrados por professores capacitados e experientes. EKX Educação e Tecnologia, Rua das Castanheiras 359, fone 35320729. Muito bem, voltando do nosso intervalo comercial, já agradecendo aos nossos patrocinadores. Professor Fernando, para a população, nós falamos que os governos precisam sanear suas contas. E, de en passant, na sua fala, o professor também colocou que é preciso que o empresariado cuide da sua empresa com eficiência e para a população em geral. Tomar crédito com cuidado e pagar também por esse crédito concedido. Com certeza. Os juros bancários são altos, então até a própria população poupar e gastar de forma consciente, de forma inteligente. Felizmente hoje está muito fácil o crédito, mas por outro lado a gente tem que ter consciência que tem que pagar um dia. Então, o tripé então para que isso funcione bem é governo fazendo o seu papel,
Exatamente. A população, os empresários. Os empresários, todos. Porque aí é uma cadeia. Todos cuidando das suas contas, a possibilidade da crise ser pior, ela é menor. Ou seja, todo mundo cuidando direitinho das suas contas, os efeitos serão menores. O brasileiro ainda tem a cultura de eu compro hoje, muitos ainda pensam, depois eu resolvo. E não é isso. Tem que gastar de forma consciente. A gente já está aprendendo isso. Então, é isso que é o mais salutar. O programa Falando Francamente, esta semana vai às ruas, vai ouvir empresários, vai ouvir trabalhadores, vai ouvir gente do governo, para poder trazer para você, querido telespectador, mais informações. Professor Márcio, nós estaremos aqui na semana que vem, mas antes de terminar o programa, a perspectiva do seu íntimo, o cidadão Márcio Couto, é de segurança, então? Sim, eu vejo que nós temos tudo para continuar a crescer. Mas sem considerar, por exemplo, que o governo precisa fazer o papel dele, mas Sim, não faz na educação. Exatamente. E nós não temos, por exemplo, técnicos para aguentar um crescimento. Não, se nós Cinco voltássemos anos, né? a crescer uma média de 7% ao ano, nós não teríamos condições devido. Os gargalos da economia brasileira primeiro, educação, segundo, logística, certo? Essa é uma questão. E nós vamos falar sobre tudo isso daqui. Certo, né? Então, exato. Mas eu vejo, estou otimista com o Brasil, nós sabemos que tem N problemas a ser resolvido. A presidência tem aí umas reformas institucionais que não pode passar desse governo. Vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar. Previdência, tributação, o próprio reforma política nesse país é de vital importância. Certo? Então, a carga tributária como dá, é impossível competir com outros países com essa carga tributária que existe aí, com os encargos sociais incididos sobre a folha de pagamento. O professor Pastores, que é o homem que mais estuda sobre a economia de trabalho, ele tem um cálculo que um trabalhador vale para o empresário, né? E eu queria nesse momento enfatizar que o empresário brasileiro é um herói. Pagar 102% a mais do que ele paga de salário devido a todos os encargos que existem durante um ano, não é fácil. E aí o próprio trabalhador é penalizado, porque o empresário muitas vezes não pode dar um aumento e não gerar mais emprego. Ainda a informalidade tem diminuído? Tem. Mas ainda continua muito grande, porque pega um pequeno empresário, muitas vezes ele vai trabalhar na informalidade, certo? Não só a empresa, mas os trabalhadores dessas empresas, porque o custo dele é muito elevado devido a toda essa carga tributária. Muito obrigado. Já considero a sua participação nesse programa hoje finalizada, porque o diretor está acenando ali para 1 minuto, 1 minuto e meio. Professor Fernando, considerações finais para até a próxima sexta-feira. Tá ótimo. Continuando o gancho do professor Márcio, sem dúvida alguma, hoje o governo brasileiro, com a sua carga tributária, sua carga patronal, ele se torna sócio do empresário. Sócio que só retira. Ele não tem nenhum lucro. E a gente precisa realmente de emprego e renda, a gente precisa de um desenvolvimento da economia, um desenvolvimento da indústria nacional. Isso tudo é importante. E a gente precisa realmente que o governo enfrente isso. Ele enfrente esses problemas e torne soluções boas para isso. Esse é o grande objetivo. Esperamos que isso aconteça logo. Isso é muito importante. Bem. Nós finalizamos e os dois grandes pensadores, professores, homens que são antenados com as problemáticas do mundo e do Brasil e aqui de Sinop, voltarão comigo. E eu quero contar com a sua audiência na próxima sexta. E muito obrigado.